Olá! A mulher sempre foi rotulada como sexo frágil, mas ao longo dos anos vem demonstrando exatamente o oposto, conquistando seu merecido espaço no mundo. O esporte feminino ainda sofre preconceito por resquícios de valores retrógrados da sociedade, mas essa é uma barreira que está sendo quebrada a cada dia, graças a atletas poderosas e de sucesso, provando que as mulheres são tão capazes quanto os homens. O empoderamento feminino é exatamente o tema abordado no documentário Mina de Ouro, produzido pela jornalista Natália Guimarães como trabalho de conclusão de curso na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esse é o assunto do nosso Doc Oficina de hoje e Natália Guimarães é a nossa convidada. Bem-vinda, Natália, é um prazer tê-la aqui hoje. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, Helena, para falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho que tanto orgulho me deu. E, Natália, me conta mais, por que você escolheu esse tema? Bom, eu sempre soube que eu queria falar sobre esporte, então, na verdade, de início eu achei que falaria sobre futebol feminino. Mas, fazendo uma pesquisa mais aprofundada sobre o que já tinha sido feito sobre o assunto, eu percebi que, apesar de ser um campo ainda muito importante, ainda precisa ser dito muita coisa sobre futebol feminino, muitos documentários e muitas matérias já foram feitas sobre o tema. Então, eu queria inovar um pouquinho nesse tema, mesmo falando sobre esporte. Então, acabei optando por falar sobre o empoderamento feminino mesmo e optei por utilizar atletas que fossem de modalidades diferentes, modalidades majoritariamente praticadas por homens, e falar realmente sobre o empoderamento feminino. Então, no final das contas, o meu documentário ele falou sobre a mulher e sobre o empoderamento da mulher e não só sobre esporte. O esporte ele ficou como um gancho aí para amarrar tudo isso, mas eu acabei focando realmente na mulher. E qual foi a importância da sua família na escolha desse tema? Olha, eles sempre souberam da minha paixão pelo esporte. Eu entrei na faculdade de jornalismo pensando no jornalismo esportivo, ainda é minha maior paixão. E eles sempre me apoiaram no tema, mesmo quando eu tive essa mudança aí de modalidade para colocar esse foco realmente para a mulher e para outras modalidades que não fossem o futebol. Então, eles me ajudaram muito, não só na escolha do meu tema, porque eles sabiam que era muito importante para mim como mulher e como admiradora do esporte, enfim. Eles me ajudaram também na realização desse projeto, né? Eles estiveram comigo em todos os obstáculos que eu tive que passar ao longo desse trajeto, dessa caminhada. E eles me ajudaram muito na produção do documentário, não só presente comigo nas gravações, porque realmente nas gravações eu tive que fazer tudo praticamente sozinha, mas em opiniões em casa, porque é muito importante você ter a opinião de outra pessoa que não a sua sobre o seu próprio trabalho, para saber se aquilo que você está fazendo realmente faz sentido para as outras pessoas e não só para você. Então, eles foram muito importantes nisso também, em tudo, na verdade. E me conta, por que você escolheu o documentário como forma de TCC? Olha, eu queria muito usar o vídeo, o poder do vídeo, porque eu acredito muito no poder da imagem mesmo, para mostrar que realmente aquilo é real, sabe? Não que... Bom, as palavras também são um fator extremamente importante, mas quando se trata de uma coisa extremamente visual como o esporte, que você vê ali os músculos, o esforço físico, infinitamente melhor do que você tá lendo alguma coisa. Eu acho que capta melhor a mensagem. Então, eu escolhi colocar isso em vídeo, né, primeiro. Não sabia se eu queria fazer grande reportagem ou documentário. E aí, no decorrer da minha escolha realmente de tema e de como que eu queria retratar isso, eu decidi pelo documentário pela sua forma de contar a história. Eu queria que fosse uma coisa não muito convencional, não muito engessada. Então, eu acho que o meu documentário me deu isso. E também deu a liberdade de mostrar melhor essas mulheres e dar espaço para elas falarem ao invés de eu falar.
Então, eu acho que isso foi o mais importante e por isso que eu escolhi o documentário como a minha modalidade de TCC. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. O Doc Oficina volta já. O Doc Oficina está de volta com a jornalista Natália Guimarães, autora do documentário Mina de Ouro, seu trabalho de conclusão de curso. Natália, o seu trabalho envolveu atletas de diferentes modalidades. Como que você escolheu essas modalidades? Olha, como a gente tinha conversado um pouquinho no início, eu optei por escolher modalidades que fossem majoritariamente praticadas por homens e que mulheres também praticavam. E também optei pelas minhas entrevistadas. Então, foi o seguinte, para ser bem sincera, tinha algumas pessoas ali, algumas atletas, que eu queria muito entrevistar. Não só pela vida e tudo mais, mas também pela trajetória no esporte. Então, a Joana Maranhão, por exemplo, foi uma das atletas que eu escolhi pela personalidade e não necessariamente pela natação. Então, ela foi uma das pessoas, das primeiras entrevistadas que eu fiz contato e escolhi para estar no meu documentário. E ela foi extremamente importante do depoimento dela. E as outras meninas, a Isadora do rugby, eu escolhi o rugby porque realmente é uma coisa... O rugby é um esporte não muito explorado no Brasil, muito poucas pessoas conhecem o rugby. Então, escolhi também pelo esporte e pela opinião da Isadora, porque ela é uma atleta de muita opinião e eu achei que ela fosse contribuir bastante para o meu documentário. E a Vitória, que é do atletismo, eu escolhi ela porque ela está no início de carreira, então foi uma outra preocupação que eu tive de ter atletas em diferentes níveis nas suas carreiras para mostrar no meu documentário que o empoderamento está em todas essas fases. Então, também foi uma das minhas preocupações. E a Aline Silva, que é uma atleta agora em ascensão, que é da luta olímpica, também um esporte não muito conhecido no Brasil. E esse foi também um dos motivos de eu ter escolhido ela. E também pela opinião, pela postura, né, da própria atleta. Então, assim, foi uma escolha, uma junção com conteúdo que eu achei que fosse trazer para o meu documentário, realmente trouxe. E também por esportes que não são muito conhecidos no Brasil. Eu acho que isso enriqueceu ainda mais o documentário. E aproveitando esse gancho de empoderamento feminino, você também usou muito da sororidade e companheirismo entre as mulheres. Como que foi unir tudo isso num único projeto? Olha, é um desafio você falar sobre um tema que pode ser muito explorado em várias vertentes. Então, eu tive que tomar bastante cuidado em focar o meu projeto no empoderamento feminino, que traz todas essas ideias de sororidade, de companheirismo, de superação, que estão inseridas nas histórias de todas essas mulheres que eu retratei no documentário. Então, é um desafio muito grande focar nesse tema, porque elas têm histórias de vida muito interessantes e muito complexas que também poderiam ser material para outros tantos documentários. Então, eu realmente quis focar o meu tema no lado positivo e de esperança para as pessoas que estivessem assistindo. Eu realmente quis que elas fossem uma inspiração para as mulheres que estivessem assistindo o documentário. Então, realmente eu quis trazer mais esse lado para ele, não só mostrar as dificuldades que elas passaram nas suas carreiras e nas suas vidas como mulheres e como esportistas, mas também trazer as conquistas dessas mulheres. Eu acho que isso foi o ponto principal do meu documentário. E você teve muita dificuldade para fazer a edição desse documentário? Qual foi o critério que você usou? Então, a edição ela foi complicada no sentido de que eu tinha muito material. Então, assim, quando você tem muito material bom, você tem que focar. E para focar, eu precisei de um roteiro de pré-produção muito bom, um roteiro de perguntas muito bom, um roteiro de pós-edição muito bom, para eu conseguir colocar o que eu queria dentro daquele meu projeto, da forma que eu queria que ele fosse no final. Então, assim, é muito fácil você se perder ali nos temas citados por elas, por exemplo, o abuso da Joana Maranhão que ela sofreu quando ela tinha 9 anos de idade.
Então, assim, é difícil você estar lá para escutar isso da entrevistada e é difícil você ter que cortar isso na sua edição. Mas você tem que saber o que é importante e qual que é a sua mensagem com o seu documentário. Se a sua mensagem é mostrar as dificuldades que essas mulheres passaram, estritamente as dificuldades, esse tema vai estar lá. Se o seu documentário vai tratar sobre empoderamento feminino e conquistas e você quer que sirva de inspiração para outras mulheres, ele não vai ser tão relevante nesse momento. Então, é muito difícil você selecionar o que é relevante para o documentário naquele momento, no que é interessante para o produto final, naquilo que você realmente pensou e idealizou. Então, esse é o maior desafio, foi o maior desafio também na edição. É o momento de cortar coisas que você achou que seriam essenciais, mas você vai ter que cortar. Então, é um exercício assim de aceitação realmente, de que nem tudo pode estar ali, mas que você precisa de uma coisa de qualidade e do jeito que você pensou, do jeito que você quer que chegue nas pessoas. Então, esse foi o maior desafio. Natália, muito obrigada. Gostaria muito de continuar conversando sobre o seu TCC. Te desejo muito sucesso e muito obrigada por ter participado com a gente hoje. Eu que agradeço, Helena. Foi um prazer estar aqui falando sobre o meu projeto. É muito feliz dar continuidade a essa oportunidade que a universidade me deu de conhecer essas mulheres e realmente falar sobre isso para outra mulher e para a audiência do programa. Muito obrigada mesmo. A você, telespectador, muito obrigada pela audiência e até o próximo Doc Oficina.